Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade à leitura bíblica diária e hoje nós vamos para a parte 2 do Salmo de número 9. Portanto, já abra sua Bíblia no Salmo de número 9. Nós faremos a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgio na hora da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desprezarás os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê, a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. No primeiro áudio deste Salmo de número 9, nós vimos que o louvor de Davi ele é direcionado a Deus, o Deus da aliança, Jeová, pois ele é o nosso socorro. Davi apresenta a Deus como seu alto refúgio, aquele que protege o seu povo. Ele governa de forma soberana, enquanto os tronos dos inimigos eles crescem por um momento, mas depois eles são abalados e caem. O Senhor permanece soberano. O Senhor governa de modo soberano. Somente nele há refúgio para o seu povo. Deus é o refúgio do seu povo em tempos de tribulação. Isso nós vimos no áudio anterior. Neste áudio nós vamos falar a partir do versículo de número 11. E observe que nos versículos 11 e 12, o salmista parece retomar ao tema do louvor que ele mencionou nos versículos 1 e 2. O versículo de número 11, ele vai dizer: Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos os seus grandes feitos. Davi está dizendo: aquele que está entronizado em Sião, ele deve ser louvado. Os seus grandes feitos devem ser declarados diante de todas as nações gentílicas. Aqui, Davi ele convoca o povo a cantar as maravilhas do Senhor. Enquanto que no versículo 1 e 2, Davi diz: eu cantarei, eu declararei as maravilhas do Senhor. Aqui ele convoca o povo para que junto com ele cante louvores a Deus e proclame os grandes feitos do Senhor. Observe que o chamado de Israel é para dar testemunho às nações acerca de Javé, acerca do seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único.
O objetivo de Deus, ao separar para si um povo, é fazer com que o seu nome seja conhecido dos outros povos por meio deste povo. Quanto a nós, que somos igreja do Senhor, salvos por Cristo Jesus, temos também em nós essa obrigação de proclamar os grandes feitos do Senhor, de fazer o seu reino conhecido, de proclamar a salvação por meio do Evangelho que nos foi dado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus, ele declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então a igreja também, ela foi chamada com esse propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que no versículo de número 12, o salmista ele vai declarar que aquele que requer o sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Deus, ele é louvado não apenas pelos seus livramentos. Deus é louvado também pela aplicação da sua justiça. Warren Wiersbe, ao comentar o versículo de número 12, ele diz assim: requerer o sangue significa conduzir uma investigação oficial sobre um homicídio para determinar quem é o culpado do crime simbolizado pela presença do sangue. Israel não possuía uma força policial, mas um parente próximo poderia vingar o homicídio de um membro de sua família. Assim, Deus separou 6 cidades de refúgio, onde as pessoas que matavam alguém acidentalmente poderiam se abrigar. Porém, quando Deus é o vingador do sangue, ele tem todas as evidências de que precisa para encontrar e castigar o pecador rebelde. A respeito deste versículo, Charles Spurgeon, citando Thomas Brooks, ele vai dizer: ó perseguidores, há um tempo vindouro em que Deus inquirirá aqueles que silenciaram e suspenderam tantos ministros, que detiveram a boca de outros, que aprisionaram, confinaram e baniram tantos outros. Haverá um momento em que o Senhor inquirirá muito estreitamente todos estes com relação às suas ações e práticas de cortes eclesiásticos, comissões elevadas, comitês e etc., e tratará dos perseguidores da forma como eles trataram o seu povo. Observe o clamor de Davi no versículo de número 13. Ele diz: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Davi declara que os sofrimentos impostos pelos seus inimigos que o odeiam são variados e são medonhos. E ele está nas portas da morte. Ele declara que os seus pés estão perto da sepultura. Mas ele confia no Senhor. Ele declara que ele confia que o Senhor o fará louvar o seu nome nas portas de Sião. Quando a nossa causa parece perdida, Deus reverte a situação. Deus é poderoso para nos levantar das portas da morte, bem como para curar, libertar, perdoar e salvar. Observe que no momento exato em que os inimigos pensavam que iam impor uma derrota pesada a Davi, Deus se compadeceu dele. Deus se levantou em seu auxílio. E Deus o livra das portas da morte. Alan Herman vai dizer que Davi visualiza a morte como se fosse um território ou uma cidade com seus portões. Spurgeon vai dizer que esse contraste que Davi faz entre as portas da morte e as portas de Sião é um contraste glorioso. Ele vai dizer que na doença, no pecado, no desespero, na tentação, fomos levados para muito baixo,
e as portas tenebrosas parecem que estavam prestes a se abrir para nos prender. Mas sob nós estavam os braços eternos do Senhor, sendo então enaltecidos até a porta do céu. E Deus nos livra das portas do inferno para que possamos cantar nas portas da cidade santa. Davi, ele vai dizer no versículo 14 que Deus o livrou para que as portas de Sião ele proclamasse todos os louvores do Senhor. Deus nos faz subir das profundezas do abismo às alturas excelsas das portas da Nova Jerusalém, a fim de proclamarmos todos os seus louvores e nos regozijarmos em sua salvação. Deus nos tira das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade, do sofrimento atroz para o gozo inefável, da morte para a vida. Agora, nos versículos 15 a 17, a atenção do salmista se volta para as nações rebeldes, para aqueles que desprezam o Senhor. E o resultado para os perversos é descrito em termos de que serão apanhados em suas próprias armadilhas. O mal que eles queriam fazer à nação de Israel se converte contra as suas próprias vidas. Eles vão experimentar das suas próprias tramas. Não há como ler esse texto e não lembrarmos aqui da lei da semeadura. Ela é posta aqui de forma vívida. O que o homem semear, isso também colherá. Visto que as nações que se esqueceram de Deus e viraram as costas para Ele, acabam caindo nas covas que elas mesmas abriram para os justos. Enquanto os ímpios são destruídos pelos seus próprios esquemas, os justos são resgatados e salvos pelo Senhor. Observe o versículo de número 15. As nações se afundam na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. Versículo 16. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. Mas no versículo 18 ele vai dizer: o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. O Deus que julga o ímpio é socorro para o seu povo. Observe o versículo 17. Ele diz assim: no inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Charles Spurgeon, ao comentar o versículo de número 17 deste salmo, ele diz assim: a condenação dos perversos é certa. Eles serão lançados no inferno para sempre. Um veredito irremediável, em que não há uma instância superior a apelar, tampouco uma corte internacional a recorrer. O reto juiz julgará as nações, e aqueles que se esquecem de Deus serão banidos para sempre da face de Deus. No inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, os ímpios não terão nenhuma esperança, pois ali haverá choro e ranger de dentes, mas não haverá alívio, nem os seus rogos serão ouvidos. Ali viverão mergulhados em trevas exteriores, banidos para sempre da presença de Deus, no lago de fogo sulfuroso e inextinguível, conforme Apocalipse 20, versículo 10. Porém, como já dissemos, o salmista, no versículo de número 18, ele diz que há esperança para os aflitos. Observe que na mesma medida em que os perversos serão condenados, o necessitado e o aflito serão lembrados por Deus. Sua esperança não se frustrará eternamente. A sua salvação é certa e segura. Purkheim vai declarar que os necessitados e os pobres, eles não serão justificados por causa da sua pobreza, muito menos por causa da sua fragilidade, mas é por causa da sua piedade, da sua fidelidade para com Deus. A salvação, ela não é mérito humano. A salvação, ela é de Deus.
Deus preparou a salvação para o homem por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se aproximar de Cristo, crendo no seu sacrifício vicário na cruz, se entregando a Deus, arrependido dos seus pecados, será salvo. Foi o próprio Davi quem declarou que a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Portanto, o necessitado, o aflito, aqui descrito no versículo 18, é aquele que se voltou para Deus e encontrou em Deus a sua salvação. E por fim, nos versículos 19 e 20, o salmista retrata o triunfo retumbante do rei conquistador. Ele vai dizer: levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Observe que Davi aqui, ele não está fazendo uma oração imprecatória. Davi não está orando para que os seus inimigos morram por serem seus inimigos. Mas a oração de Davi é para que Deus exerça o seu juízo contra a impiedade. Purkheise vai dizer que o alcance da oração do salmista testifica a sua fé quanto ao triunfo da retidão. A impiedade humana, ela não pode prevalecer. Charles Spurgeon, citando Agostinho de Hipona, ele vai dizer: podemos considerar que o salmista está orando, pedindo a destruição de seus inimigos, como que os amaldiçoando? A resposta é não. Estas não são palavras de alguém que está desejando que os seus inimigos sejam prejudicados. São palavras de um profeta, de alguém que está prevendo, na linguagem das Escrituras, o mal que deve cair sobre eles por causa dos seus pecados. Observe que Davi, ele roga a Deus para que Deus possa infundir sobre eles medo, a fim de que eles possam entender, compreender que eles não passam de mortais, para que eles caiam da sua soberba, da sua arrogância e entendam que eles não passam de homens mortais. Charles Spurgeon, ele vai declarar que as coroas se vão e aqueles que as usam não passam de homens. Diplomas de elevado aprendizado não tornam seus donos nada além de homens. O valor e a conquista não podem ultrapassar o nível fúnebre daqueles que não passam de homens. E toda a riqueza de Creso, a sabedoria de Salomão, o poder de Alexandre, a eloquência de Demóstenes, se adicionados um ao outro, o seu possuidor ainda assim não passaria de homem. Spurgeon encerra dizendo: lembremos-nos sempre disso, a não ser que, como aqueles no texto, sejamos entregues ao medo. Que riqueza há neste salmo! Quanto conhecimento Davi externa aqui acerca de Deus, da sua justiça, do seu juízo, acerca do seu povo, do louvor, da adoração. Estamos diante de um hino triunfal, que ele possa nos fortalecer a fé e nos fazer crer que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é quem luta as nossas guerras e Ele é quem nos concede vitória diante dos nossos inimigos. Que Ele nos leve a crer que aqueles que estão com suas vidas escondidas em Deus, por meio de Jesus Cristo, Deus os livrará do dia da tentação que há de vir sobre o mundo. Deus um dia trará juízo sobre toda a impiedade, mas aqueles que se refugiam em Cristo serão salvos pelo Senhor. Spurgeon vai dizer que este salmo possa fortalecer a fé do crente militante e estimular a coragem do santo tímido ao ver aqui o vencedor, em cuja vestidura e coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por fim, proclamemos os grandes feitos do Senhor. Vamos anunciar a todos os grandes feitos do Senhor. Vamos pregar o Evangelho, vamos alcançar vidas para o reino do Senhor.
Que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. No próximo áudio a gente vem com o Salmo de número 10. Forte abraço.